Boa noite, irmãos e irmãs. Sexta-feira, dia 7 de agosto do ano de 2020. Pois bem, vamos nos preparando para a nossa reunião, nosso encontro, nessa sexta-feira, pós-palestra, onde vamos trabalhar hoje sobre o mesmo tema da semana passada, né? A causa das misérias terrenas, a destinação da terra, que foi abordado pelo nosso irmão Ronaldo Nolasco, colega aí de muito tempo, desde o tempo da universidade, quando participávamos dos Jogos Universitários, ele pela Rural, eu pela UERJ, e aí nos defrontamos várias vezes nas quadras. E hoje os dois somos professores, ele professor da Universidade Rural, eu agora aposentado, e nos encontramos recentemente, há um ano atrás, ou um pouco mais, numa banca na Rural, e deu aquela conversa que foi comentada pela Rosana na semana passada. Que bom. É legal nessa caminhada a gente encontrar outros irmãos que a gente vê que tem alguma afinidade, quando a gente vai ver, no fundo, concordamos com os ensinamentos da doutrina e buscamos nos esclarecer na doutrina. Legal. É um bom, é uma boa situação, uma situação que anima bastante a gente. Boa noite, Ana Cláudia, boa noite, Celina, boa noite, Luciene, Nana, Rejane. Ótimo, estamos aí aquecendo as nossas turbinas, nossas gargantas, para que a gente possa participar da nossa conversa aí hoje, retomando o tema da sexta-feira passada, causa das misérias terrenas, destinação da terra, que é um tema muito legal e muito propício, né? Cai muito bem neste momento que a gente está vivendo, nos ajuda a entender a proposta da doutrina como doutrina consoladora. Fica evidente mais uma vez para a gente, quando a gente levanta esse tema, quando a gente lê sobre esse tema, quando a gente estuda esse tema, que mostra para a gente, esclarece para a gente uma série de coisas, nos faz entender uma série de coisas. Boa noite, Elizabeth. Cida, boa noite, Cida. Rejane também já está conosco, ótimo. Então, estamos nos aquecendo aí para a nossa conversa. Vocês preparem as perguntas, que hoje é dia da gente dialogar, né? Não vou ficar aqui falando, puxando aqui o tempo todo, não. Eu prefiro que seria bom que vocês participassem também. Carlos Leite presente, Manel Esteves presente. Bem-vindos a todos, uma excelente noite. Estamos aí nos aproximando de mais um final de semana. E aí, então, são 20 horas e 3 minutos, vamos fazer a nossa prece de abertura e depois seguimos com a nossa conversa. Pai de misericórdia, Pai de amor, obrigado. Obrigado pela presença constante de nosso irmão Jesus em nossas caminhadas, nos orientando, nos sustentando, nos mostrando o caminho, seguindo a luz que leva a Ti, Pai. Que possamos, nesta noite, fortalecer o nosso conhecimento, ajudando a nossa razão a ser mais coerente com as Tuas leis e, assim, trabalharmos pelo nosso crescimento, pelo nosso progresso. Que essas vibrações, que essas bênçãos que caem sobre nós nestes momentos possam ser irradiadas para os nossos irmãos, companheiros de caminhada,
aqueles ainda encarnados e aqueles já desencarnados que estejam necessitando de força e de amparo. Pedimos pelos nossos irmãos do nosso planeta, para que essas bênçãos de harmonia, de equilíbrio e de tranquilidade que nos envolvem nesses momentos cheguem a todos os corações, levando a eles momentos de tranquilidade para que possamos juntos prosseguir nossa caminhada conforme a tua lei de crescimento, de aprendizado e de evolução. Que assim seja. Bom, irmãos, então, Emílio chegou, Regina Leão, oi, Leão. Ana Lúcia, Carlos já tinha falado, a Maria Lúcia, Luiz Carlos Nascimento, ótimo. Boa noite para todos. Para aqueles que acabaram de conectar conosco, hoje é a sexta-feira seguinte à palestra e mantendo a nossa rotina, faremos uma conversa sobre o tema para que vocês possam esclarecer algum ponto, para que a gente possa abrir um pouco mais o conhecimento, já que o Ronaldo, né, apresentou o tema de uma forma muito legal, muito boa, foi bem claro numa série de questões, mas o tema em si, como ele mesmo disse, não é um tema que se esgota nesse nosso nível de entendimento, que está mudando. Hoje, como o Ronaldo também falou, já se passou uma semana, se passaram 7 dias. Hoje nós somos pessoas diferentes das pessoas que estavam participando da live na semana passada. Essa experiência desses 7 dias pode não parecer, mas ela provoca mudança em nós. Então, a reflexão, o pensar neste tema já traz para a gente pode trazer para a gente algumas dúvidas, algumas outras questões que vocês podem querer que a gente aborde. E aí, dentro do possível, dentro do que for permitido a gente, dentro do que está no nosso limitado conhecimento da doutrina, reforçando o que o Ronaldo Nolasco falou, né? Nós procuramos, e aí a questão de ser professor, né, nos treinou para isso. Nós não estamos aqui para colocar a nossa opinião. Nós estamos aqui para transmitir para vocês o que está escrito no Evangelho, obviamente com o nosso entendimento, mas procurando seguir da forma mais fiel possível o que está escrito e procurando, na nossa leitura, nos isentarmos da nossa percepção mais grosseira, buscando dar um entendimento mais próximo do verdadeiro, mais próximo do real, com a certeza de que ainda não alcançamos essa verdade. Não podemos esquecer da nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, em evolução. Se estamos em evolução, significa que ainda temos muita coisa para caminhar. Né? Hoje, quando eu estudava aqui, eu estava buscando uma imagem, e eu gosto muito da imagem da escada infinita, né? Aquela escada que leva a gente para cima, e que ela é infinita, que representa bem nosso processo de evolução. Nós ainda estamos aqui nos degraus aí, nos primeiros, não nos primeiros, mas já subimos alguns degraus, mas nos falta certamente muita coisa a caminhar. E nosso entendimento também ainda vai se ampliar. E aí é bom que a gente pense que da semana passada para essa semana nós já mudamos um pouco o nosso pensar e vamos continuar mudando, sim. Vamos mudar o nosso pensar, que é o caminho da evolução. Se nós não mudarmos, vamos estar parados no tempo. E o tempo não está parado, então nós estamos perdendo o tempo. Né? A Ariusa também já está conectada, ótimo. Então, gente, olha lá, vamos lá. Então, o tema da nossa conversa na semana passada, com o nosso irmão Ronaldo,
foi As Causas das Misérias Terrenas, Destinação da Terra. E aí, quando nós pensamos no tema, né, vamos tentar contextualizar, né? No, misérias terrenas, fala de terra, e a destinação da terra. Então, vamos pensar aqui rapidamente o que significa, né, esse pensar na terra. E aí nós nos reportamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que foi citado pelo Ronaldo: há muitas moradas na casa do meu Pai. E quando isso é apresentado para a gente, o que isso quer dizer? Muitas moradas na casa do meu Pai. O que é a casa do meu Pai? Está aí, né? É o universo. Essa é a casa do meu Pai. Universo que, para a gente, para nossa compreensão, não tem dimensão, não tem, é um tamanho que nós não conseguimos nem imaginar, né? E aí, dentro deste universo, dessa imensidão, nós vamos encontrar quem? A Via Láctea, esse sistema no qual nós estamos incluídos, né? O nosso Sol está incluído, que também é bastante grande, né? Dentro desse sistema, dessa Via Láctea, nós vamos encontrar. Então, estamos reduzindo, né? Saímos do universo, Via Láctea, e aí chegamos ao nosso planeta Terra. Ótimo. A Terra, com os nossos bilhões de habitantes, e que estamos aqui por um motivo. Que motivo seria esse? E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda, né, no capítulo 3, fala das diferentes categorias dos mundos habitados. Então, já sabemos que dentro desse universo nós temos vários mundos, muitos deles habitados. E por que Deus faria isso? Porque, como somos espíritos em evolução, precisamos, de acordo com o nosso nível de evolução, de um ambiente propício para isso. É só a gente pensar na nossa ascensão escolar, né? Como é que nós fazemos na nossa vida escolar. Nós temos lá o jardim de infância, depois temos o ensino básico, né? Com as primeiras séries do ensino fundamental, segundo segmento do ensino fundamental, depois o ensino médio, depois o ensino universitário, terceiro grau, depois temos as pós-graduações, cada uma em um ambiente específico. Pois bem, Deus, quando vê a nossa evolução, ele também ajusta dessa forma. E aí, o que é dito para a gente no Evangelho? Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muitos diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes. Então, são muitos mundos, mas também existe uma diferença bastante significativa do grau de adiantamento ou de inferioridade dos habitantes de cada um desses mundos. Entre eles, aos em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, habitantes que são ainda inferiores aos da Terra. Inferiores em que sentido? Em conhecimento, em esclarecimento, em desenvolvimento. Por quê? Na maior parte das vezes, porque foram criados depois de nós. Então, tem menos tempo de caminhada. Então, tiveram menos tempo para aprender. E continua, né? São inferiores aos da Terra, física e moralmente. Então, a estrutura física também diz respeito a esse grau de desenvolvimento e, obviamente, o comportamento moral, né? Outros da mesma categoria que o nosso. Então, outros mundos equiparados ao da Terra, né? Outros mundos equivalentes à da Terra. E outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Então, temos mundos inferiores à Terra,
mundos do nível da Terra e mundos em nível superior ao da Terra. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Então, olha só, nós certamente passamos por mundos inferiores. Faz parte do processo de evolução. E nos mundos inferiores, a existência é totalmente material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, a vida moral, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, inicialmente, nós falamos em 3 níveis de mundo, e aí nós observamos que no mundo inferior, no primeiro, a existência é toda material. Quem é que vai habitar esses mundos? Os espíritos recém-criados. Aqueles espíritos que ainda estão vivendo as primeiras experiências encarnatórias. Na verdade, reencarnatórias, porque eles vão estar no processo de reencarnar, né? Então, para eles, as questões são todas materiais. No momento em que a gente vai e reinam soberanas as paixões, porque as paixões têm muito a ver com os nossos sentimentos da matéria, os sentimentos que nós temos físicos, ligados às nossas questões mais físicas. Como nós somos todos ligados à matéria, as paixões são muito fortes, né? À medida que se desenvolve espiritualmente, a influência da matéria diminui, porque está aumentando quem? A influência espiritual. Até que chegaremos aos níveis mais elevados, onde a matéria não tem influência, e nós vamos ter só a questão espiritual nos orientando. E segue lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos mundos intermédios, intermédios são os nossos, né? Mistura-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. Então, nós falamos do planeta Terra. O nível de adiantamento, de evolução da Terra é determinado por quem? Pelos seus habitantes, pelos espíritos que estão aqui encarnados. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, né? Pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e de destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como se segue. Mundos primitivos, olha o que nós vimos falando, né? Destinado às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas, onde domina o mal, mundo de regeneração, no qual as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundo celeste e o divino, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão por que aí vive o homem nos braços com tantas misérias. Ora, ora. Aonde nós estamos, né? Nossa preocupação. Por que temos tanta miséria? Porque o nosso grau de evolução exige da gente ainda muito aprendizado. Se nós precisamos aprender, é porque nós não sabemos. Se não sabemos, nós erramos. Cometemos erros. E muitas vezes, esses erros não são nem intencionais, nem por maldade. São erros porque, em determinado momento, nosso entendimento se desviou. E aí nós passamos a valorizar determinadas questões que não são
as melhores, não são aquelas que nos ajudam a crescer em termos de humanidade. Então, enquanto éramos materialistas, lembra, nós somos materialistas. E aí, quando nós não conseguíamos entender alguma coisa, atribuíamos a deuses. E aí fomos politeístas, né? Como os índios, como algumas civilizações em estágio evolutivo passam. Vamos evoluindo e vamos entendendo que essas coisas não são tantos deuses assim. E chegamos aonde estamos hoje, que sabemos que só existe um Deus e que todo o resto foi criado por esse Deus, que está aqui nos amparando. E fomos criados com um objetivo. Qual o objetivo? Crescermos. Então, Deus criou cada um de nós, e todos nós, inclusive Jesus, quando criado, como espíritos simples e ignorantes. E aplica sobre nós as leis divinas. Uma das leis é a lei de evolução. Uma outra lei importante que nós vamos falar hoje é sobre a lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, essas leis determinam a nossa caminhada. Então, evoluir, todos nós vamos evoluir. É uma lei. Só que Deus, na sua sabedoria extrema, na sua grande bondade, quis que nós tivéssemos mérito por alcançar determinados aspectos. Vamos evoluir, é lei. Mas vamos evoluir sem ter mérito nenhum? Sim, vamos evoluir sem ter mérito nenhum. Mas se nos esforçarmos, nos dedicarmos, se trabalharmos mais, vamos aumentar a velocidade desse desenvolvimento, dessa evolução. E aí, por mérito nosso, chegaremos àqueles mundos celestes mais rapidamente. Não por sermos escolhidos, não por sermos privilegiados, porque a justiça divina trata todos nós da mesma forma. Todos nós. Embora nós, aqui encarnados, né, ainda observemos comportamentos nos quais nos julgamos diferentes e tratamos de forma diferente nossos irmãos, mostra o estágio de conhecimento desse espírito, porque ele ainda se considera superior. Para a gente não ficar muito preso a esse momento, né, vamos lembrar lá da guerra dos alemães, né, dos nazistas, quando eles achavam que tinham uma raça melhor, do que fisicamente eram melhores do que o resto da humanidade. Então, isso faz com que a gente entenda o porquê dessas questões. E aí, o que vai ser feito? Vai evoluir, mais cedo ou mais tarde. Vai evoluir. É a caminhada de cada um de nós. O nosso irmão Dolasco, na semana passada, falou muito sobre a questão da maldade, né? Ele falou sobre a maldade. E aí ele coloca para a gente, ele confirmou, né? Afirmou, que por não saber agir de outra forma. Então, é ignorância, falta de conhecimento. Ignorância nesse sentido, de falta de conhecimento, né? Que ignora, que não tem o conhecimento. Então, pela falta de conhecimento, muitas pessoas acabam fazendo maldade. Se nós pararmos e fizermos uma reflexão conosco, uma autorreflexão, nós vamos ver que em algum momento da nossa vida nós fizemos alguma maldade. Não porque nós queríamos fazer, mas porque nós não entendíamos que aquilo chegaria a ser uma maldade. E, de alguma forma, prejudicamos alguém na nossa caminhada. Faz parte da nossa caminhada. E aí vem uma questão muito interessante, que foi uma pergunta que foi feita pela nossa irmã. Deixa-me ver quem foi que fez a pergunta para a gente. Foi a Márcia Cristina, né?
que ela pergunta sobre expiação é castigo ou purificação, ou as duas coisas, segundo o Espiritismo. Vamos voltar, tá, Márcia, essa questão daqui a pouquinho. Então, a maldade, ela é praticada pelos espíritos, na grande maioria, obviamente que não em todos, né? Estamos falando na maioria deles, por falta de conhecimento, por não saber como agir de outra forma. Falou também sobre a questão das paixões, e as paixões estão muito ligadas à nossa questão material, né? É uma visão muito curta, que faz com que a gente hipervalorize determinada situação, determinada coisa, e coloquemos ela acima de tudo, acima de outras coisas, porque nós ainda estamos ligados às questões materiais. Como espírito, é natural que a gente tenha este comportamento. Não que fique nele, é diferente, tá? Então, antes que me joguem pedra, com toda razão, é natural que a gente tenha esses comportamentos. Por quê? Nós fomos criados simples e ignorantes. Estamos caminhando, adquirindo conhecimento, ampliando a nossa visão, nos melhorando. Enquanto ignorantes, nós éramos materialistas porque era o que estava na nossa frente, era o que a gente podia tocar, nossa capacidade de raciocínio, nossa inteligência não estava tão desenvolvida. Nós não tínhamos acesso a todas essas informações que nos chegam hoje. Então, por isso, víamos o mundo de uma forma muito reduzida. Hoje, com toda essa tecnologia, a gente não consegue mais. As coisas estão acontecendo no Líbano, né? Nós vimos o que aconteceu esses dias lá no Líbano, aquela tragédia daquelas explosões, e a coisa, imediatamente tomamos conhecimento da coisa que aconteceu lá do outro lado do mundo. Então, a nossa visão não pode mais ser tão curta, ela se ampliou. Porque o próprio desenvolvimento da humanidade nos leva a ampliar essa visão. Se antigamente nós ficaríamos sabendo que houve uma explosão no Líbano, 2 dias depois veríamos talvez um filme ou fotos, hoje a gente praticamente presencia o fato na hora, né? Durante o acontecimento. Então, isso faz com que a nossa visão se amplie. Antigamente, eu ficaria pensando nas coisas que estão acontecendo aqui próximas de mim, porque eu não teria acesso a essas informações. Mas como a lei da evolução está presente, hoje nós temos acesso a isso. E isso nos leva a abrir os nossos olhos, a ver a amplitude do mundo. E aí é buscar, nesta visão mais ampla, a fraternidade. Vermos que nossos irmãos lá do Líbano são irmãos nossos que estão passando por momentos difíceis. Ver nossos irmãos na África passando necessidades são nossos irmãos. Nossos irmãos que estão em guerra, nos países em guerra, expulsos de suas casas, vendo suas casas são nossos irmãos. E nós temos que nos preocuparmos com eles, sim. Nós temos que orar por eles, pedir por eles. Esse sentimento precisa crescer em nós, porque quando isso acontece, nós estamos vendo o outro, estamos deixando de ser egoístas, que é uma característica básica desse primitivismo nosso. Porque se a minha visão é curta, eu não estou vendo o outro. Eu não sei, não me interessa saber o que está acontecendo na África, não me interessa saber o que está acontecendo nos Estados Unidos ou qualquer outro país. Né? No momento que a nossa visão se amplia, não, eu começo a pensar nas questões do outro. Né? E a Terra, voltando ao nosso planeta, né? Qual é a destinação da Terra? Né? Hoje a Terra está num estágio. A destinação dela é seguir a lei de Pai, evolução. Então, se hoje nós estamos no mundo de provas, de expiação e prova, vamos para o próximo estágio, que é o mundo de regeneração.
como já foi mostrado lá com as características da regeneração. E aí a grande questão, né? Isso aqui é só expiação? E o que é a expiação? Não. O mundo é de provas e expiação, a Terra. O que significa as provas? Nós não estamos aprendendo, não estamos evoluindo. Então, como é que nós vamos saber se aprendemos ou evoluindo? Fazendo um teste, enfrentando uma situação. Então, se eu era mesquinho na encarnação passada, fui lá para o plano espiritual, desencarnei, no plano espiritual estudei, busquei e tal, vou deixar de ser mesquinho. No plano espiritual é tranquilo, a gente não usa dinheiro, não tem essas propriedades, né? Não tem os bens materiais, não tem essas questões todas. Ah, tranquilo, ótimo. Ah, então eu aprendi que eu não quero mais ser mesquinho. Beleza, então agora reencarna. Então vão ser colocadas situações na tua caminhada para que você mostre se você é ou não mesquinho. Para que você tenha a opção, use o seu livre-arbítrio para mostrar, para mostrar não, para praticar a sua condição de mesquinho ou não mesquinho. Essas são as provas. Então a gente vê aqui uma das ambições terrenas, né? Queremos ser ricos. Ótimo, vamos jogar na loteria, vou ficar rico e tal. Será que estamos preparados para ser ricos? Se Deus permitir a riqueza para a gente, não vai ser à toa. Tudo tem um porquê. Vai ser uma prova. Prova qual? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Como eu vou tratar os meus irmãos eu tendo mais recursos? Será que eu vou ser egoísta e vou usar esses recursos só para mim? Ou será que eu vou ser altruísta e utilizar esses recursos para o bem da humanidade, para o bem dos irmãos que estão próximos de mim? É uma grande prova. E aí nós temos que tomar cuidado, né? Porque quando nós falamos assim que eu quero ser rico, e aí nós pensamos, eu vou viajar muito, eu vou ter roupas maravilhosas, vou ter um carro bonito, vou comprar uma lancha, vou ter uma casa lá na praia. Só eu. Então, certamente, muito provavelmente, desculpe, se formos ricos, vamos estar falhando numa prova e assumindo compromissos para o futuro. Alguns dos nossos defeitos nós já identificamos, já conhecemos. Mas nós temos falado muito sobre a questão do autoconhecimento, né? Nesse estágio nosso evolutivo, uma questão bastante evidente é a necessidade do autoconhecimento. Por quê? Nós precisamos identificar em nós quem somos, como somos, porque ainda não nos conhecemos. Mas Deus nos ajuda com isso. Então, as falhas que nós cometemos no passado, por ignorância, elas vão se manifestar com as suas reações na encarnação atual ou nas próximas. Através de quê? Das expiações. Então, a expiação tem o objetivo de quê? De resgatar os meus equívocos do passado. Então é castigo? Não. Deus não castiga, gente. Deus nos educa. Se a gente faz alguma coisa e tudo fica bem, qual é a sensação que nós temos? Estou certo, está tudo legal, ótimo, vou continuar fazendo assim. Mas se eu faço alguma coisa e o resultado é ruim, o que eu faço? Eu revejo aquilo, eu repenso. Eu procuro entender por que deu ruim. Então, quando nós temos momentos difíceis, que são as expiações, o objetivo qual é? É que a gente pare e pense. Por quê? O que está acontecendo nessa situação? Qual o meu comportamento? O que eu estou pensando? O que eu estou fazendo nessa situação? Esse é o objetivo da expiação.
Então, não é simplesmente um castigo. Eu fiz alguma coisa ruim no passado e agora estou sendo castigado. Não. Eu estou sendo educado. Eu estou tendo a oportunidade de identificar o meu erro e de buscar a reparação, que é a próxima etapa. E aí, grande passo nosso da evolução. E como foi bem lembrado pelo Nolasco na semana passada, não é fácil. Essa caminhada é difícil mesmo. Mas vamos fazer aí uma analogia com a nossa vida material, com a nossa vida física. As coisas que chegam fáceis para a gente vão fáceis. Não é isso que nós dizemos? Porque nós não valorizamos. Já as coisas que nós lutamos para conseguir, essa nós valorizamos. Pois bem, a nossa evolução, para que a gente valorize, ela tem que ser difícil mesmo, para que a gente dê o real valor a ela. Então, quando nós temos próximo de nós espíritos mais elevados, vamos falar da referência maior para a gente, Jesus, a gente valoriza, sim, esse estágio evolutivo em que ele chegou. Porque sabemos que para chegar lá, teve muito trabalho. E aí eu lembro novamente a tal da escada infinita, né? São muitos degraus que precisam ser subidos. E ele já subiu a grande parte desses degraus. Não todos, porque a evolução não para. A escada é infinita. Continuaremos sempre evoluindo. Mas Jesus já está lá em cima dessa escada, enquanto nós ainda estamos aqui embaixo. Chegaremos lá em cima, mas já estamos aqui embaixo, né? Então, a questão de ser um planeta de expiação e prova, então qual é o sentido disso, né? É o teste do que nós já aprendemos, e a expiação serve para quê? Para a gente rever as questões passadas, para que a gente possa mudar o nosso comportamento, identificar em nós o erro, o caminho equivocado, para que a gente possa fazer as correções. Já temos bastante, alguns comentários, que ótimo, mas espera aí, ainda vou falar mais uma coisinha do nosso irmão. E quero ver de vocês aí, o que vocês têm para trazer. Nosso irmão falou também sobre os capelinos, né? Sobre nossos irmãos exilados de capela. Tem uma discussão se que não é capela. A questão da evolução é fantástica, né? Os espíritos disseram para a gente, já há algum tempo atrás, né? Mais há 100 anos atrás, eu não lembro qual é a data da edição do Exilado de Capela, mas certamente já tem algum tempo. E naquele momento do conhecimento humano, a gente conhecia muito pouco sobre o universo. Nós não tínhamos nem esse telescópio maravilhoso que foi o Hubble, que deu um avanço fantástico para a astronomia. Então, nosso conhecimento era muito limitado. Então, eles não precisavam entrar em detalhes que Capela, na verdade, são duas estrelas que estão muito próximas, uma girando perto da outra. Detalhes de astronomia que, naquele momento, não faziam diferença para a gente. Quando a gente conversa com uma criança, a gente não entra nos detalhes para explicar as questões, né? Vamos contar a história dos 3 porquinhos. E aí o porquinho fez a casa de papel e soprou e a casa caiu. Fez a casa de palha, soprou. Quer dizer, você não entra em detalhes da quantidade de vento que ele soprou, qual era o tamanho do lobo. Não são coisas que caibam naquele momento. Quando os espíritos explicaram para a gente sobre a capela, eles deram uma explicação superficial, não entraram em detalhes, nem detalharam o ponto de conhecimento, provavelmente, que eles tinham. Então, hoje as pessoas entram numa discussão, é a capela, não era a capela, não sei. Bom, o que nós temos a entender? Que esses irmãos habitavam um outro mundo, como já foi dito para a gente, que chegou a um nível de desenvolvimento intelectual muito avançado, e tinha um bom nível de desenvolvimento também moral. Mas que muitos irmãos, embora tenham acompanhado intelectualmente a evolução, não acompanharam a evolução moral do planeta.
e aí estavam atrapalhando o desenvolvimento moral do planeta, porque o desenvolvimento do planeta está de acordo com o nível de desenvolvimento dos seus habitantes. Observamos hoje na Terra momentos semelhantes. Estamos fazendo uma transição planetária, onde nós temos muitos irmãos que não acompanham o desenvolvimento moral. Basta a gente ver o comportamento que é divulgado todo dia pelas mídias aí que gostam de falar sobre essas questões, né? Esses irmãos não estão acompanhando o desenvolvimento moral do planeta. Então, nessa transição planetária, eles serão deslocados para reencarnar em mundos de acordo com o nível de desenvolvimento deles. Mundo ainda de provas e expiações. Quando aqueles espíritos que acompanham a evolução do planeta já estarão no mundo de expiação, né? Desculpa, no mundo de regeneração. Tá? Então, essa questão dos capelinos é legal, porque ela mostra para a gente o que vai acontecer com a gente neste momento, né? Bom, vamos começar a conversar sobre as nossos comentários, né? Agradecendo sempre essa energia maravilhosa que chega até nós quando nós nos conectamos nessas conversas e quando vocês interagem conosco, mandando as perguntas, mandando as observações, as reflexões de vocês, né? O Luiz Carlos, lei dos semelhantes, todos os semelhantes se atraem. Na verdade, não é uma lei, Luiz, é uma característica, né? Onde nós temos tem a lei da atração, sim, que diz que a gente acaba se juntando àqueles que pensam, que são simpáticos a gente, né? E a palavra simpático, pelo menos para mim, ela dentro do espiritismo, ela assumiu uma conotação maior, porque simpático era simplesmente aquele que você olha para o cara e gosta do cara, da pessoa, né? Você vai com a cara dele. Não, não é só isso. Simpático quer dizer que você simpatiza. Simpatizar quer dizer ter pensamentos semelhantes. Então a gente concorda em algumas coisas. Em todas não, porque nós somos diferentes, mas concordamos em alguns pontos. E por concordarmos em alguns pontos, acabamos nos atraindo. Por quê? Se eu concordo, eu vou conversar com essa pessoa, eu vou estar bem quando estou com essa pessoa, né? Nós não temos essa posição divergente, essa posição tão contrária. Então, aqueles que são simpáticos, a gente acaba atraindo, sim, né? Carlos Leite chama a atenção para ele. Vencer a si mesmo seria dosar o que dar prazer à nossa matéria. Olha só, Carlos, já não é a primeira vez que a gente aborda esse ponto, né, que você pergunta alguma coisa sobre essa questão. O prazer da matéria não é proibido, tá? Esse é um ponto importante. Então, eu tenho prazer do sexo, eu tenho prazer em beber um uísque, eu tenho prazer em comer uma comida, eu tenho prazer de ficar ao sol, né? Eu tenho prazer de tomar um banho de mar, de tomar um banho em casa de chuveiro, né? Nós temos o prazer físico. Não é ruim ter o prazer físico. O que vai ser ruim? Se eu começo a valorizar demais essas questões. Então, o prazer físico, enquanto encarnados, fazem parte da nossa caminhada. Eles existem para dar a gente algum prazer e algum conforto. Nesse estágio de evolução que nos encontramos, ainda temos e vamos valorizar o prazer físico, sim, sem excesso. O que nós temos que aprender é exatamente a dosar essa questão. Então, eu não posso colocar isso acima de tudo. Então, por exemplo, eu não vou beber uísque demais. Eu não vou comer demais. Eu não vou fazer sexo demais. Eu não vou buscar prazeres materiais em excesso. Então, eu posso ter prazeres materiais? Sim, eu posso ter prazeres materiais.
desde que eu não coloque eles acima de tudo. Então, posso ter, sim. É tranquilo. Tá? No momento em que eu começo que eu controlo esses prazeres, eu estou dominando. Então, sou eu que controlo, não é o prazer que me controla. Sou eu que controlo o meu prazer. Isso faz parte da nossa evolução. Isso vai nos permitir, cada dia, valorizar menos esse prazer. Quando nos tornarmos só espírito, lá na frente da escala, provavelmente o prazer físico já não vai existir, porque nem matéria nós vamos ter, né? Nem precisaremos mais de matéria. Luiz, e também ajudam humanitárias a esses povos que estão em necessidade de habitação. Sim, Luiz, começamos a nos preocupar. Estamos num planeta onde nós estamos tendo a oportunidade da nossa evolução. Tudo aqui está de acordo com a nossa necessidade. Então, se existe miséria em um determinado local, é para que nós nos sensibilizemos e busquemos, de alguma forma, contribuir para que aquilo ali diminua. Quer materialmente, quer espiritualmente. Não esqueça disso. A caridade moral, que está bem descrita no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é só a caridade material, é a caridade moral também. Então, se eu rezo, se eu penso, se eu emano energia de fortalecimento para aqueles irmãos, eu estou fazendo alguma coisa para eles. Obviamente, se eu posso dar uma ajuda material, que eu dê ajuda material. Mas se eu não posso, que eu pelo menos faça minhas preces, que eu peça por esses irmãos, que eu me sensibilize com a situação deles, que eu não despreze, que não ignore totalmente, que eu não me afaste da situação deles. Isso é importante para a gente. Tá? Então, sim, a ajuda humanitária nesse sentido, né, o Nolasco citou na semana passada, os Médicos Sem Fronteira e várias outras organizações que fazem trabalhos humanitários fantásticos, né? Eu vi uma no outro dia que levava a fazer calçados, né? Ensinava o pessoal a fazer calçados, que o povo na África não tem o que calçar. Então, conseguia fazer calçados com eles com restos de pneus velhos, né? Então, isso é uma ajuda, né? Acho que é da Madre Teresa, que ela fala que o importante não é só dar o peixe, é também ensinar a pescar. Então, isso também é ajudar, porque quando eu ensino a pescar, eu estou ajudando ao desenvolvimento desse irmão. A Isabel, muito triste as realidades que estão acontecendo em várias partes do planeta. Sim, Isabel. E não é à toa. Não é à toa. Deus colocou-nos juntos desses irmãos para que nós aprendamos e para que eles também passem pelo aprendizado necessário deles. Então, nós precisamos aprender a ser mais solidários, a ser mais equânimes, né? Por que essas diferenças tão grandes? Por que na nossa mesa sobra alimento e na mesa de outras pessoas não há alimento qualquer? Né? Não é nem que falta, não tem alimento nenhum. Então, esses desequilíbrios nós temos que buscar diminuir no mundo. Diferença sempre vai ter. Diferença sempre vai ter. Lá, quando nós falamos do ponto do Evangelho, o que nós vimos? Os espíritos em diferentes graus de evolução. Se estamos em diferentes graus, vai haver sempre diferença. Mas o fato de ser diferente não quer dizer que eu tenha que tratar melhor ou pior aquele que é diferente de mim. Eu devo tratar da mesma forma. Eu tenho que tratar igualmente. A justiça divina vai cuidar da diferença que a situação dele impõe. Tá? Então, sim, é muito triste, mas nós precisamos nos trabalharmos e trabalharmos a humanidade para que a gente consiga mudar um pouco, mudar bastante um pouco nessa questão. Né? Não nos conhecemos totalmente, que possamos ser merecedores da misericórdia de Deus, pois somos falhos. Concordo com a primeira parte,
que não nos conhecemos totalmente, sem dúvida nenhuma, e por isso a busca do autoconhecimento é tão importante para a gente neste momento, e que possamos ser merecedores da misericórdia de Deus, pois somos falhos. Sim. Se você expressa essa frase como um desejo, né? Como uma coisa que nós estamos buscando, sim, podemos fazer por onde ser merecedores da misericórdia de Deus. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, sempre nos acolhe, sempre nos envolve, sempre, sempre, sempre. Agora, nós podemos nos sentir merecedores dessa misericórdia ou não. E aí cabe a consciência nossa, olha aí, né? Está plantado em cada um de nós, a nossa consciência que vai dizer se nós somos merecedores ou não da misericórdia divina. Então, vamos nos trabalhar para que a gente... E aí o autoconhecimento vai dizer para a gente, né? Deus não castiga, porém somos governados por leis universais, e uma das principais é a de causa e efeito, que diz que toda ação gera uma reação de acordo com o ato praticado. Sem dúvida, sem dúvida. Só não concordo com, desculpa aqui, porém, né? Não, Deus não castiga, nós somos governados por leis, leis divinas, né? Leis de Deus. E dentro dessas leis, para que haja o equilíbrio, para que haja a harmonia do universo, para que haja a nossa evolução, como vimos, nós temos que vivenciar os efeitos das coisas que fizemos. Então, quando fazemos coisas ruins, estamos no caminho errado. Se estamos no caminho errado, precisamos ser alertados que estamos no caminho errado. E aí vem a dor, vem o sofrimento, que nos faz parar e pensar, vamos refletir o que está acontecendo. Esse caminho que eu tomei não é bom. Eu preciso rever o meu caminho, envolver minhas atitudes, meu pensamento, para que eu possa mudar. Então, não é o castigo, é uma reeducação. Deus está nos educando, nos ajudando a crescer. Os iguais se atraem, os desiguais se repelem. Parece que sim. Sim, parece não, é a verdade, Isabel. Né? Nós temos a questão das afinidades e nós nos aproximamos. O que faz com que nós, 30 pessoas, estejamos agora reunidos conversando sobre esse tema? Porque nós temos um ponto em comum, né? Nós queremos entender um pouco mais da vida espiritual e aí nos reunimos nesse momento para fazer isso. As pessoas que não querem não participam nesse momento, estão longe da gente, né? Então, é assim que nós fazemos, né? Você vai num bar, quem é que você encontra no bar? Pessoas que num bar a gente pode fazer várias coisas, né? Uma delas é beber, mas uma outra coisa é encontrar amigos. Então, você pode encontrar pessoas ali que têm o objetivo de estar com os amigos, independente de bebida, de qualquer outra coisa. Tem pessoas que vão ali para paquerar, é outra questão. Mas você vê que existem propostas diferentes, faz parte de nós, né? Idolatria, fanatismo, extrapola o normal, sim. Há que se ter equilíbrio. Então, mas aí por que foi dito, né? Não erguerás estátuas, não adorarás nada de ouro, essas coisas todas. Por que foi dito? Já mostrando para a gente que isso são extremos, né? Então, vamos buscar o equilíbrio, sendo valorizando, né? O que nós falamos no começo da nossa conversa? Por que nós reconhecemos Jesus como nosso guia? Porque nós sabemos que ele está lá no topo daquela escada, que é a escada da evolução, uma escada que a subida é muito difícil. Então, por isso nós valorizamos, por isso nós reconhecemos Jesus. Mas Jesus é nosso irmão, nós tratamos Jesus como um irmão. É um irmão mais velho e com mais conhecimento do que a gente, que nos orienta. E tratamos ele como um irmão também, né? Não existe a necessidade de nenhuma manifestação maior nesse sentido. Obras sociais são show, caridade material e moral. Sim, a gente percebe a evolução da sociedade quando a gente vê a quantidade de obras sociais que hoje nós temos, né? A gente para e observa, há 20 anos atrás a gente não tinha quantidade.
Nós estamos vendo agora com a pandemia a mobilização social, né, a mobilização das pessoas para atender moradores em situação de rua, né, pessoas mais necessitadas, pessoas que ficaram sem o emprego, pessoas que tinham atividades que não têm carteira assinada e que aí tiveram dificuldade. Você vê que houve uma mobilização. Não foi à toa que a Covid está acontecendo, mas não é à toa. Um dos propósitos é mexer conosco em termos de sensibilidade para essas questões, para que a gente possa rever o mundo, né? Irmão, por favor, me explique, na Terra não existe países de expiações severas? Me explique, na Terra, então, existe países... Sim, nós vemos países onde as dificuldades são maiores, né? Na Suíça, por exemplo, a gente vê que a quantidade de dificuldades, Suíça, Dinamarca, aqueles países, né? A gente vê que as dificuldades materiais, elas são muito pequenas. Podem ter outras dificuldades individuais, né? Eu posso estar na Suíça e posso ter um câncer, né? Posso estar na Dinamarca e ter uma outra doença qualquer, né? Então, dificuldades sempre vão... Todos nós estamos na Terra como um todo, vamos ter. Agora, na Terra, nós temos espíritos em diferentes níveis de evolução. E aí, com necessidades de aprendizado diferentes. Então, na Terra, nós vamos encontrar locais de expiação, mas eu não diria nem países, Luiz, porque vamos pensar, né? Será que essas comunidades que nós conhecemos aqui no Brasil, que nós sabemos, aqui no Brasil, no interior, lá nos rincões, lá nos cantinhos do Brasil, né, não passam dificuldade tão grande quanto aquela civilização da África? Embora estejam em países diferentes, né? Então, nós vamos encontrar sempre... E também na África nós vamos encontrar pessoas muito ricas, abastadas, com muito dinheiro. Então, quer dizer, não é o país em si, é o meio em que nós vamos estar. Chico dizia para a gente, nós temos o que precisamos para o nosso aprendizado e evolução. Tá? Então, eu não diria país, nós temos os locais, porque qualquer país ele não é 100% miserável, assim como qualquer país não é 100% feliz, né? Sempre vamos ter as dificuldades. Lei de semelhantes, semelhantes se atraem. É isso aí, tá? Semelhantes se atraem, sim, né? Que bom. Afinidades, busca espiritual. Sim, começamos a perceber isso, né? Primeiro que a questão espiritual, ela sempre existiu. Mas quando foi que nós despertamos para ela? Olha só, durante esta caminhada, desta encarnação, quando foi que nós despertamos para as questões espirituais? Elas sempre estiveram presentes. Então, durante uma parte da nossa vida, nós não nos afinizamos com a questão espiritual. Começamos a fazer isso de um determinado momento para cá. Foi o nosso despertar nessa direção. Então, cada um tem o seu momento. Agora, quanto mais oportunidades de contato com uma determinada situação, mais fácil se torna o meu despertar para aquela situação. Então, se eu vivo num local onde muitas pessoas valorizam as questões espirituais, eu vou estar recebendo tantas informações sobre questões espirituais que o meu despertar vai ficar mais próximo. Se eu vivo num ambiente que ninguém valoriza a questão espiritual, se eu estou num meio que ninguém valoriza a questão espiritual, ninguém fala da questão espiritual, meu despertar fica um pouco mais difícil, mas vai acontecer também. Cada um no seu momento, cada um no seu tempo. Tá? Carlos Leite, os pensamentos coletivos que atuam na psicosfera desse mundo interferem em outros mundos? Carlos, uma boa pergunta. Não acredito que vai interferir no outro mundo. Por quê? Então, agora, e aí é o meu raciocínio, né? Vou tentar construir um raciocínio em cima disso.
né? Nós estamos no nosso planeta, que tem por objetivo a nossa evolução. O planeta tem um estágio evolutivo em função do nosso estágio evolutivo. Então, não é justo que nós interfiramos em outros planetas, pelas nossas vibrações. Assim como os outros planetas não interferem na vibração do nosso planeta. É diferente se eu recebo um espírito de um planeta mais adiantado que resolve, que pede para reencarnar na Terra, num mundo inferior ao dele, né? Vou receber a influência desse espírito que está aqui na Terra, mas não por ele estar lá no outro planeta, tá? Embora nós saibamos que todo o universo tem um único objetivo: trabalhar a evolução. Esse empurrão, vamos colocar assim, acontece para todo o universo, para que o universo evolua, porque faz parte da lei de Deus, a lei da evolução. Então, nós vamos estar sempre evoluindo. Isso já existe, essa energia nessa direção, tá? Então, não acredito que as nossas vibrações interfiram em outros planetas. Não. Elas se fecham aqui no nosso planeta mesmo, né? A psicoesfera do planeta, quando está carregada de carga deletéria causada pelo desajuste, isso poderá retornar à Terra na forma de catástrofes e desastres naturais. Vamos lá, Luiz. Quando a nossa psicoesfera, quando nossos pensamentos são ruins, é porque o nosso nível de entendimento é ruim. É porque o nosso aprendizado está ruim. Então, Deus, como nosso professor, o que ele vai falar? Se o aprendizado está ruim, eu tenho que arrumar uma forma de melhorar esse aprendizado. O que eu vou fazer? E aí ele vai usar as formas. Nós temos dois caminhos. Ou aprendemos pelo amor, ou aprendemos pela dor. Pelo amor é o momento que nós estamos vivendo. Quer dizer, vamos voltar antes da pandemia, né, para ficar mais claro. Então, pelo amor, não está acontecendo nada comigo, eu não fiquei doente. Pode ser agora, eu não fiquei doente, estou bem, estou conseguindo me sustentar, tenho o que comer e tal, estou equilibrado. Mas o que eu faço com essa situação? Eu estou continuando a evoluir, estou buscando evoluir, ou estou me acomodando? Estou perdendo tempo? Se eu começar a perder tempo, Deus vai mexer comigo. Vai falar, opa, está desperdiçando tempo por quê? Então, vai cometer assim, vou ter problema financeiro, vou ter falta de alimento, vou ter doença. Então, isso sim é que causa. Na verdade, não causa. É um estímulo para que a gente mude a nossa ação, para que não tenha necessidade de uma reação negativa, tá? Então, as catástrofes e desastres naturais são formas que Deus tem de sacudir a humanidade para mostrar que o caminho não é certo, que o caminho não é bom. Pandemia é esse o objetivo. Ele está sacudindo a humanidade para mostrar para a gente que existe muita coisa errada na forma que nós estamos administrando o planeta. E as pessoas têm que refletir, têm que começar a mudar. Então, a gente pede muito que a pandemia acabe. Ela vai acabar quando Deus entender que alcançou determinados objetivos nesta direção. Enquanto não alcançarmos esses objetivos, a pandemia não vai acabar. Pode ser que, por misericórdia, Deus fale assim, poxa, caramba, são muito cabeça dura, são muito burros esses terráqueos. Então, vou dar um tempo, daqui a pouquinho, vou dar um tempinho para eles respirarem, mas daqui a pouquinho vou ter que provocar outra vez. E aí algo mais vai acontecer nesse sentido, né? Leia Silva, gratidão pelos esclarecimentos, agradecemos sim, Leia, sem dúvida nenhuma. Também somos muito gratos a esse trabalho dos bons espíritos, dos espíritos consoladores, que estão próximos de nós, nos orientando, nos ajudando no entendimento, nessas conversas, para que a gente possa estar caminhando, né? Carlos,
A interrupção de grandes eventos festivos, como o Carnaval e outros, daria uma pausa nessas vibrações negativas que acompanham esses eventos? Pode ser que sim, Carlos. Pode ser que sim. Mas o problema não é o Carnaval, o problema são os excessos, né? A alegria, a festa é importante, né? Lendo Boa Nova, tem a passagem das bodas de Canaã, em que Jesus transforma água em vinho, né? E numa conversa, cheguei a comentar isso, né? E numa conversa com o apóstolo pergunta a Jesus, mas, poxa, só transformar água em vinho, isso não ia ajudar o pessoal a ficar bêbado e tal? Aí Jesus fala assim, aquilo era uma festa, as pessoas estavam contentes, estavam todas reunidas, uma confraternização, todas ali curtindo o casamento, que é uma celebração de Deus, que é a união de duas pessoas com o objetivo de perpetuação da humanidade. Aquilo era um momento bom. Então, olha só, Jesus transforma a água em vinho para que a festa possa acontecer, para atender às necessidades daqueles irmãos. Porque o objetivo, ele estava vendo ali o objetivo maior. Então, a festa não é ruim. O problema é o que se faz na festa. O problema são os excessos cometidos nessas festas. Nós podemos pular um carnaval, brincar ao carnaval? Podemos. Faz parte dos nossos gostos, dos nossos gozos, né? Terrenos. Só não podemos exagerar, só não podemos exacerbar nisso aí. Sempre é a preocupação com o controle. Nossa, já são 21h05. Caramba, o tempo passou muito rápido, né? Bom, então eu espero que a gente tenha conseguido trabalhar o nosso tema, que a gente tenha nessa conversa, como foi dito pelo Nolasco, né, pelo Ronaldo na semana passada, estimular a reflexão, que esse é o objetivo, né? O nosso entendimento se amplia no momento que a gente vai refletindo, vai exercitando o pensar, né? Isso faz com que a nossa mente comece a buscar outros entendimentos, e aí ela vai se ampliando. E aí, no momento que alguém faz uma pergunta, poxa, eu não tinha visto sobre esse ponto de vista. Esse é uma ampliação da minha visão, do meu conhecimento. Eu vou começar a olhar também, e assim a gente vai. Por isso, uma vez me perguntaram sobre a questão de trabalhar, de estudar em grupo. Ah, foi um comentário que foi feito na semana passada também. Sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa. Foi feito um comentário. Ah, foi a Cida que fez. Os livros de Kardec são bons, mas se não tiver alguém para explicar, fica muito difícil entender. É isso, Cida. Para isso, Deus inspira esses espíritos a estarem conosco, nos ajudando a esclarecer. Para isso, nós sabemos que existe uma quantidade enorme de espíritos, de benfeitores espirituais, envolvidos em nos esclarecer. Então, quando nós estamos em conjunto, a quantidade fica muito maior. Porque, além de cada um de nós trazer o nosso anjo da guarda, nós temos esses benfeitores que vêm para trabalhar esses grupos, que são grupos que, por afinidade, que nós conversamos hoje, se juntam para buscar uma coisa maior. Faça a tua parte, que o céu te ajudará. Então, se a gente se junta, se a gente se encontra, se a gente se reúne nesse horário para entender mais, a espiritualidade vem nos ajudar. O céu nos ajuda a entender, a compreender, a buscar o entendimento maior, a ampliar o nosso entendimento, né? Luiz, da boa noite para todos, um feliz Dia dos Pais, sem dúvida, a todos os pais, obrigado ao orador, como sempre, pela excelente palestra, agradecemos ao nosso amigo do plano espiritual que nos ajuda, o Luiz lembra bem, né, a todos os pais, e aí a gente estende essa vibração de amparo para todos aqueles que se preocupam em cuidar do outro, né? E amparar, em ajudar o outro de alguma forma, né? Porque isso é o valorizar o que nós queremos, né? O que nós aprendemos com o ser pai, né? A responsabilidade, o cuidado com o outro que nós temos que ter com todos os irmãos.
Jesus pergunta: quem é meu irmão, quem é minha mãe? Né? O que ele quer dizer com isso? Porque, na verdade, nós estamos todos irmãos. Tá? Manel Esteves de Magalhães, obrigado por esse encontro que nos ajudou no esclarecimento de algumas dúvidas e estendeu o conhecimento. É esse o objetivo, Manel, a gente ampliar um pouquinho e servir de alavanca para ampliar mais ainda, para a gente prosseguir nesse trabalho de evolução. São a escada infinita, né? Pena que eu não tenha separado a imagem para vocês da escada infinita. Seria muito legal para a gente lembrar dessa escada infinita, com a quantidade de degraus, e a gente se preocupar a cada dia. Prometo que na próxima conversa nossa eu vou botar a escada infinita. A cada dia a gente buscar subir um degrauzinho, se estabilizar nesse degrau, equilibrou para subir um outro degrau. Porque é assim que a gente sobe. Não adianta eu querer subir correndo. Se eu me desequilibro, chego lá, o que acontece? Eu volto, eu caio. Né? Não, eu vou subir um degrauzinho, recuperei o equilíbrio, vou mais um degrauzinho, recuperei o equilíbrio, e assim nós vamos subindo. Tá? Posso levar um dia, um mês, um ano, uma encarnação, 10 encarnações para subir um degrau. Aí depende do meu esforço, da minha determinação em buscar. Deus deixou na nossa mão isso. Bom, gente, vamos fazer as nossas preces, irradiando as bênçãos para todos, lembrando nessa noite de todos aqueles que se preocupam com o outro, que cuidam do outro, que trabalham em prol do outro, para que a gente consiga melhorar. Eu acho que não. O que aconteceu aqui? Tá. Então vamos lá. Então vamos começar a nossa prece. Inicialmente vamos pedir a Deus, nosso Pai, por nós e por todos os irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, um reino de amor e de glória. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai, Pai, as nossas dívidas e ensina-nos a perdoar aquele que julgamos nossos devedores. Ajuda-nos a resistir às tentações com as tuas orientações, que nos livrarão de todos os males. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, menino Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora de nosso desenlace. Que a Mãe Santíssima, com seu manto sagrado, cubra toda a humanidade e peça ao Pai para que a sua misericórdia venha nos acolher, venha nos atender. E agora, vibrando pelo nosso planeta, por todos os irmãos passando por dificuldades, pelos irmãos agora da explosão, com os países em que os irmãos que estão acometidos aí pela pandemia, que estão com coronavírus, que estão nos hospitais, nos CTIs, por aqueles que estão se dedicando a minimizar os efeitos, né, das equipes de saúde, de transporte, de segurança, são tantas pessoas, né? Agradecemos a todos eles e vamos pedir ao nosso Pai que essas bênçãos envolvam a todos nós e nos fortaleça nossa caminhada. Deus, nosso Pai, que sois poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, Pai. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela que o guie, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento,
ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos na escada infinita até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Meus irmãos, uma boa noite para todos. Muito obrigado pela participação de vocês, por trazerem para nós. A Derlei botou a escada infinita aí para a gente. Ó, que legal. Foi muito importante essa participação e que a gente possa continuar na escada infinita, galgando degraus juntos, né? Um fortalecendo o outro, fazendo as perguntas, participando, interagindo, para que a gente... Obrigado, Derlei. Muito obrigado. Para que a gente possa continuar melhorando, crescendo. E que essas bênçãos dessa reunião de hoje fortaleçam a todos aqueles que se preocupam com o outro, que buscam ajudar. Vai o nosso reconhecimento e a nossa gratidão por eles melhorarem a psicosfera do nosso planeta, com sua compaixão, com o seu sentimento de fraternidade, com o seu sentimento de amor. Que isso também nos fortaleça para que possamos desenvolver em cada um de nós esses sentimentos e possamos nos aliar a eles nessa corrente. Uma boa noite para todos, um bom final de semana, um grande abraço.